Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender, o programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje recebemos Carlos Dionísio da Silva, atleta e técnico das categorias de base de futsal da STF. Bem-vindo, Dionísio, tudo bem? Bom dia, Bruna. Bom dia aos ouvintes, tudo bem? Prazer estar aqui conversando com vocês, Contar um pouquinho da minha história. É sempre bom a gente estar batendo um papo aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Afinal, eu já chamei de Dionísio logo porque poucos conhecem de Carlos, Conta um pouquinho da tua história pra gente. Acho que quase ninguém me chama de Carlos, a não ser minha mãe quando tá brava lá em Recife, Então, eu sou natural de Recife, Pernambuco, Lá no Nordeste. Passei minha infância sempre atrelada ao esporte, Sempre atrelada ao futebol, futsal. Comecei jogando futsal na escola, Colégio Marista, lá em Recife. Dali eu comecei a participar de campeonatos por clubes, Comecei minha trajetória no futsal como atleta de futsal, comecei no Esporte Clube Recife. Dali eu passei a jogar no Clube Náutico Capibaribe, que é o meu clube do coração. Passei 7 anos lá e dali depois eu tive que meio que tomar uma decisão na minha vida que era ou seguir a carreira de atleta de futsal ou futebol. Cheguei a jogar futebol nas categorias juniores e profissional do Náutico também. E nesse momento eu tive que tomar uma decisão que era ou seguir a carreira de atleta ou começar a faculdade, que eu tinha passado na Faculdade Federal em Educação Física lá em Recife também. E daí eu acabei conciliando os dois um pouco e depois chegou um momento que não dava mais, daí o coração bateu forte mais pro lado de tentar ser atleta mesmo. Os estudos você poderia continuar um pouco mais adiante? Com certeza, até uma situação que hoje eu estou conseguindo me formar depois de um longo período de entra na faculdade, tranca, vai, volta, mas era um sonho meu que estou acabando realizando, agora. Está no finalzinho, na reta final. Já fiz um curso técnico em administração também, mas a graduação de educação física é o meu sonho, até porque eu trabalho na área, minha vida toda atrelada ao esporte, então para mim vai ser fundamental. E também no futuro a tendência é continuar os estudos, é dar sequência em outros projetos também. Explicando um pouquinho para o nosso ouvinte, o vai e volta que você disse da faculdade foi justamente por causa do vai e volta e as andanças que o futsal e o futebol te fizeram por todo o país, Com certeza. É uma situação que hoje eu comento com as pessoas mais próximas a mim, que eu conheço praticamente todo o Brasil, todos os estados, através do futsal, através do futebol. Alguns países... Outros países também, da Europa, da América do Sul, também atrelado ao futsal. E eu sempre brinco, que eu conheço vários países e vários estados diferentes sem gastar R$1, porque era sempre em viagens com os clubes que eu passei. Então, na verdade, bem lá atrás, 2004, que eu tomei a decisão, acabei trancando a faculdade em Recife. Vim aqui no início de 2005, foi o meu primeiro clube aqui na região sul. A CBF de Carlos Barbosa, passei 4 anos. Já tinha passado um pequeno período em Goiás, que não era aqui no sul, mas era fora de Pernambuco, E depois ali da CBF, dos 4 anos, eu acabei seguindo para vários estados, como São Paulo, Bahia, Paraná. Daí depois da minha segunda passagem pelo Paraná, eu acabei vindo para Venâncio Aires, que é aqui do ladinho, Venâncio, passei 2 anos e depois acabei seguindo aqui para Teutônia, a convite do professor Murruga, que na época era meu técnico ali na SOEV em Venâncio, e também a convite do Valdeir Clix, do Cláudio Henrique, do Luiz Riquet, que na época estavam todos na direção da STF. Então, desde 2014, que foi o primeiro ano que eu cheguei aqui, eu acabei ficando 3 anos aqui com a STF. Depois fui para Lajeado jogar na LAF, tive outra passagem no Paraná e depois acabei retornando de vez aqui para Teutônia no final de 2019. Daí agora essa retomada aqui em Teutônia e agora estou aqui trabalhando na STF, na Teutônia Futsal, com as categorias de base, os núcleos sociais
e também ainda exercendo minha função de atleta pela LAF de Lajeado. Então, uma trajetória meio longa, mas com certeza com muito prazer e muita dedicação de todos esses anos, e ainda espero um pouquinho mais como atleta e com certeza muito mais anos aí com relação à função de técnico nas categorias de base. A trajetória sempre foi envolvida com o esporte. Como foi a decisão lá atrás entre o futsal e o futebol de campo? Na verdade, essa é uma decisão que me marcou bastante, porque na época eu estava jogando pelos juniores, categoria juniores do Náutico. A gente foi campeão do estadual, tá, pela categoria juniores. Cheguei a treinar com profissional, estava 3 meses treinando profissional. Na época o técnico era o Divanildo de Oliveira, que tem um nome ali nacionalmente, né? E acabei que nessa situação, essas andanças de futebol, futsal, muito mais o futebol, eu não tinha empresário na época e isso me dificultou um pouco. Daí a gente fala toda a questão de politicagem dentro do futebol, né, que é bem grande. Então acabei numa dessas me decepcionando com algumas decisões da direção do Náutico e tive a opção de escolher entre continuar lá ou me dedicar totalmente ao futsal. E na época eu poderia conciliar com os estudos, né, na faculdade. O futsal me dava essa oportunidade de conciliar. Então acabei ficando somente no futsal e com a faculdade. Daí depois, um ano depois, foi outra decisão que era ou ficar em Recife, na minha terra natal, jogando e continuar estudando, ou tentar alçar voos mais altos aqui para a região sul, sudeste. A gente sempre tinha esse sonho, quem jogava futsal lá, a gente participava de competições nacionais. E o sonho de tanto meu quanto de outros colegas meus era sair de lá, jogar numa equipe de fora, de outro estado, né? Viver daquilo, viver da função, da profissão de atleta de futsal. Isso para mim foi um aprendizado muito bom e tivesse que voltar um tempo atrás e tomar a mesma decisão, com certeza eu tomaria. Bom, você é de outra região, como você já falou algumas vezes, e eu gostaria que você fizesse um certo comparativo de como foi a tua vida, a tua infância lá e o que você enxerga hoje aqui no Rio Grande do Sul. Olha, primeiramente a diferença mais gritante com certeza é o clima, né? Eu acho que essa adaptação é complicada. Primeiro ano que eu vim para Carlos Barbosa, eu cheguei em final de fevereiro, início de março. Ainda era quente, verão, aquela coisa. Eu até disse, não, aqui é igual, né? Pensei, a mesma coisa que Recife. Quando chegou abril, maio, daí entrei em desespero, né? Porque daí um frio faltou casaco. Haja casaco, um frio que eu nunca senti na minha vida. Uma coisa assim de assustar mesmo, assustadora. Mas aí eu acabei me adaptando, pegando dicas com vários amigos meus de como se agasalhar, de como proceder em casa. Até então não tinha nenhuma experiência de tanto frio, de um inverno tão rigoroso. Mas aí a gente vai aprendendo com os amigos, isso é o lado bom. A gente faz bastante amizade nesse meio esportivo. E hoje em dia, graças a Deus, eu estou perfeitamente adaptado. Até brinco com muitos amigos que eu sou metade pernambucano e metade gaúcho, né? Então, graças a Deus, deu certo toda essa adaptação. E hoje a gente está seguindo aqui, projeto de vida aqui em Teutônia, dar sequência nas nossas atividades e continuar treinando, trabalhando em função do esporte, em função das crianças, em função do município, tentar levar o nome de Teutônia nas competições e principalmente a questão social que a gente preza muito, né? Que é a questão de dar oportunidade para essas crianças que muitas vezes não têm oportunidades em outras situações, mas sim, através do esporte, tentar uma maior socialização. Uma experiência nova, né? Como foi essa transição de ser atleta e agora ser prof? Pois são convites, né? Até antes de receber o convite da Teutônia Futsal, já deixando um agradecimento ao antigo professor, né, que era o Christian Carniel, que está lá em Carlos Barbosa hoje como secretário de esportes. Ele que fez a indicação, lógico, os diretores da Teutônia já me conheciam por ter sido atleta da Teutônia Futsal, mas é uma diferença. Mas como eu te falei, como é minha área e como é a minha área de estudo também, para mim foi perfeito, né? Na verdade, eu estava trabalhando numa área administrativa, que era no Detran, aqui em Teutônia. Acabei recebendo o convite, prontamente já aceitei o novo desafio
e hoje a gente está dando sequência. Eu acho que para mim foi uma mudança não tão radical, até porque eu passei toda essa fase estudando e como atleta de futsal, e ainda hoje também exerço a função de atleta, joguei pela Série Ouro pela ALAF e continuo nessas duas funções, tanto de atleta quanto na categoria adulto, quanto de professor das categorias de base. Na verdade, já era um objetivo. Com certeza, isso já era um objetivo traçado, a gente só era uma questão de tempo, de oportunidade que aparecesse para a gente colocar em prática todo esse planejamento que a gente vem fazendo ao longo dos anos, né? A gente sabe que a carreira de atleta é uma carreira mais curta, né? Mas que é vitoriosa no sentido de, tipo, muitas amizades, muitas conquistas, de ser respeitado pela pessoa que tu é. Isso é bem interessante, sabe? Isso é bem legal, eu vejo isso aqui em Teutônia. Eu falo que muitas vezes vale mais uma amizade do que propriamente dinheiro. Então, a gente agora, o foco é totalmente nos projetos da Teutônia Futsal e também, paralelamente, como atleta ainda, jogar mais uns 2, 3 anos. Qual é a importância do planejamento da carreira na tua vida e do esporte? Eu acho que todos fazem, tanto os atletas amadores quanto os profissionais, tem que ter um planejamento. Seja o amador, eu vejo muito atleta amador se preparando, se dedicando fielmente ali para um jogo no final de semana. E eu vejo muito isso aqui na região, os campeonatos regionais, campeonatos municipais são bem fortes, bem valorizados, né? Todo mundo comenta que um tempo atrás já foi bem mais, mas hoje ainda é, entendeu? E esse planejamento tem que ser feito, independente de qual área na vida que tu atua. O planejamento de um desportista, ele é o mesmo planejamento de qualquer pessoa em qualquer ramo de trabalho. Acho que tu não pode chegar, hoje eu vou treinar e amanhã eu vou jogar bem, né? Hoje eu vou para uma festa e amanhã eu vou jogar bem. Não, tem atletas que se cuidam, mesmo sendo no amador. Eu vejo bastante colegas meus falando, não, essa semana a gente tem que se preparar, né, para um jogo no final de semana. E para mim, essa preparação foi ao longo de toda a minha vida como atleta, né? Na verdade, a gente abdica de muita coisa, a gente fica longe dos nossos familiares, a gente sofre bastante com isso. Tô praticamente há 3 anos sem ir a Recife ver minha família. Se Deus quiser agora, final de dezembro agora, eu tô indo para Recife. Então, é um lado que muita gente não vê, muita gente não conhece, mas exige um sacrifício que lá no final vale a pena. Então, eu acho que esse planejamento, independente da profissão, tem que ser feito, até porque tu tem um futuro na frente, né? E tu tem que vislumbrar coisas melhores para ti. Você citou várias passagens por times, por clubes, por regiões. Qual é o momento mais marcante da tua trajetória até agora? Na verdade, não tem. Eu sempre falo, eu joguei na CBF Carlos Barbosa por 4 anos. Então, a CBF, a cidade de Carlos Barbosa, ela é considerada a capital nacional do futsal. Tradição que a CBF tem, os títulos. Graças a Deus eu tenho orgulho de ter participado de inúmeros títulos com a CBF. E foi lá na CBF também que eu consegui, no caso, a minha honra maior, que foi chegar a uma seleção brasileira de futsal, ser campeão com a seleção brasileira de futsal. Eu acho que todo atleta, desde pequeno, já tem esse sonho, eu vou chegar numa seleção, independente de qual modalidade seja, de qual desporto seja, mas o sonho, o pensamento de cada atleta é chegar numa seleção brasileira, representar o seu país. Isso para mim foi um momento marcante. Tenho guardado comigo as melhores lembranças. Às vezes eu estou sozinho em casa e refletindo e penso, poxa, valeu a pena, né? Valeu a pena todo esforço, vale a pena ainda todo esforço. Passamos um momento que ainda está no finalzinho, um momento de pandemia que atrapalhou muitos desportistas, né? E eu sentia falta de competir, sentia falta dos jogos. E graças a Deus agora tá tudo normalizando. E a gente espera que siga assim, para que a gente possa participar de vários jogos ainda, tanto como atleta e também com essa gurizadinha agora, e que a gente tem orgulho de estar trabalhando. Mas com certeza o auge da minha carreira foi na equipe de Carlos Barbosa, né? E foi ali que eu consegui alcançar, chegar na seleção brasileira de futsal. Para a molecada que está nos ouvindo agora, ficou curioso, quer ser teu aluno, como funciona?
Na verdade, a Teutônia Futsal, a gente tem os núcleos sociais, né, durante a semana. A gente abre esses núcleos sociais em algumas escolas, somente para os alunos dessas escolas. A nossa ideia é expandir em mais escolas a partir de 2022. Tem um núcleo também da Associação da Água, que é aos sábados pela manhã, das 8 às 11h30, tá? Quem quiser aderir, quem quiser participar, o projeto é um projeto fantástico, é um projeto totalmente social. Qualquer criança que quiser participar, a partir dos 5 anos de idade, ela não tem custo nenhum, projeto totalmente gratuito. Recebe uniforme, recebe lanche após os treinamentos, recebe todo o fardamento ali. Começa a participar dos núcleos, daí a gente faz meio que uma reciclagem de como a gente entende que essas crianças possam evoluir num grupo de competição. Hoje a Teutônia Futsal também está participando das competições categorias sub-11, sub-13 e sub-15. Houve também a retomada do futsal feminino, né, esse ano, que a partir do ano que vem a ideia é começar a participar de competições também. Então, todos os atletas que vão para os núcleos sociais, a gente começa a fazer uma reciclagem para poder ver quem são os melhores ali para poder colocar num grupo de competição. Mas os núcleos sociais hoje, a Teutônia Futsal está atendendo quase 300 crianças. Isso é muito importante para a gente, para o município. Então, se quiserem participar, podem procurar através do Facebook, através do Instagram da Teutônia Futsal, tá? E muita gente também acaba conseguindo meu contato através dos grupos de WhatsApp que já existem. Podem chamar no privado, perguntar os horários que a gente repassa. A Teutônia Futsal vem repassando também através das redes sociais os horários, as categorias, as idades certinhas. E também a partir de janeiro a gente espera, na retomada do recesso, tentar fazer umas tipo peneiras de determinadas categorias para a gente justamente analisar esses atletas e fazer e colocar em prática a formação das equipes de competição. O ouvinte deve estar se perguntando em casa, e eu não posso deixar de fazer essa pergunta para ti, se a gente pode criar a expectativa de uma volta do futsal adulto. Com certeza, eu acho que o projeto da retomada do futsal adulto está forte, a gente vem conversando, até agora no final da temporada a gente vai fazer uma reunião para colocar, isso já está na pauta. Só que, primeiramente, a gente depende de muitos fatores, né? Questão final de pandemia, a gente não sabe como é que o cenário vai se projetar para o próximo ano, mas a nossa ideia, a nossa expectativa é voltar o quanto antes possível. Se caso não seja 2022, no máximo 2023. Mas a ideia é até de procurar mais patrocinadores, procurar incentivadores do esporte, para que a gente tenha essa retomada do futsal adulto, até porque muita gente encontra a gente na rua e pergunta, tá, e aí, vai voltar o adulto? E a gente responde, estamos trabalhando para isso, a gente torce para que volte, até porque a gente sabe, lá de 2013, o ginásio da Água como ficava, aquela loucura, né? Aquela energia, aquela coisa boa, todo mundo se programando, lotando o ginásio, então é isso que a gente deseja, que o ginásio da Associação da Água volte a ser frequentado, tanto pelas categorias de base, mas também pela equipe adulta, até porque a gente sempre comenta que para as nossas categorias de base a gente tem que ter um espelho, né? Um exemplo, e justamente para eles a gente tem que ter uma equipe adulta para eles vislumbrarem também chegar lá nessa posição de equipe adulta lá na frente. Dionísio, o que te motiva? O que me motiva é o meu trabalho, os meus sonhos. Minha expectativa é de aumentar cada vez mais o número de alunos. A gente sabe que o projeto social é justamente para isso. É para, em vez de um aluno estar no meio da rua, numa tarde, ele está ali praticando uma atividade física, seja qual for o desporto. Eu sempre comento isso. O meu desporto é o futsal, mas seja qualquer outro desporto que possa realizar um trabalho social, é maravilhoso para a questão das crianças, né? A gente sabe que hoje em dia, até a questão tanto da rua, tanto de tirar da rua, quanto das redes sociais, que hoje as crianças todas atreladas a celular, a videogame, internet, isso é uma preocupação, preocupação da Organização Mundial da Saúde em relação a essas crianças que não estão tendo o desenvolvimento correto em relação à sua expectativa de vida, porque estão ficando muito tempo na frente da TV, do celular, de um computador. Então, pratique um esporte. O meu sonho, a minha expectativa é trabalhar em prol dessas crianças
para que cada vez mais a gente possa ter mais crianças realizando atividades físicas, desenvolvendo suas capacidades motoras, cognitivas. Isso é o mais importante para nós. Além do meu sonho também de ser campeão com a Teutônia Futsal, seja daqui a pouco um sonho mais próximo da categoria adulto, né? A gente sempre fala um título para alavancar de vez a história da Teutônia Futsal, seria importantíssimo. Quanto das categorias de base, que já chegamos perto aí com as categorias sub-15, sub-13. Então, vamos trabalhar para isso. Vamos sonhar, que sonhando alto não custa nada, né? Trabalhar para tentar concretizar esses sonhos. Deixa um recado agora para quem está nos ouvindo e vai levar a tua trajetória como inspiração. Olha, o recado que eu tenho a deixar é o seguinte: trabalhe bastante, seja disciplinado, obedeça a seus pais e seja disciplinado naquilo que você faz. Eu acho que tem tempo para tudo, mas a disciplina, eu aprendi isso quando eu era bem mais novo. Seja disciplinado, seja humilde, respeite, e que você no esporte, com esses três adjetivos aí, acho que chega longe. Acho que o potencial que cada um tem pode ser trabalhado, mas acho que para isso tem que ter uma disciplina, tem que ter uma humildade e tem que também ter essa vontade, essa gana de vencer, mas tudo com respeito, humildade e disciplina. Dionísio, muito obrigada pela tua participação no programa hoje. Eu que agradeço, Bruno, agradeço aos ouvintes, espero ter colaborado com ideias, com a minha trajetória aí, que possa servir de inspiração aí para os mais novos. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com Carlos Dionísio da Silva, atleta e técnico das categorias de base da Teutônia Futsal. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.